Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, como todos de praxe, eu sou a Hébia, sou da Escola Monas. Nós estamos aqui no nosso quarto dia de apresentação, de palestra, nessa semana linda de homenagem ao Dr. Bach e às nossas terapeutas florais. Hoje eu estou aqui com a Andréia Rissato, minha mestra querida. Tudo bem, Déia? Tudo bem, Hébia? Que delícia, que prazer estar aqui. Parabéns novamente pela sua palestra. Quem não assistiu, a Hébia falou sobre as emoções das crianças. Tem várias dicas de florais lá. Muito bom. Na segunda-feira, a Márcia comentou, falou, contou para a gente diversas curiosidades do Dr. Bach. E ontem, a minha professora amada de aromaterapia, a professora, a doutora Samantha, contou para a gente alguns florais e óleos para o perdão. Que semana deliciosa e que responsabilidade hoje. Imagina, você que é nossa mestra também, aí cheia de conteúdo, cheia de amor, com esse seu jeito tão gostoso de ensinar, também vai trazer muito conteúdo, vai dar continuidade essa semana linda e tenho certeza que vai arrebentar. Bom, então, agora eu passo a palavra para você, Déia. Boa noite, boa palestra. Estou aqui, vou fechar meu microfone, fico aqui quietinha para você seguir, tá bom? Obrigada por suas palavras. Imagina. Então, boa noite a todos. Eu sou Andréia Rissato e é uma responsabilidade enorme falar do Dr. Bach, trazer conhecimentos acerca dos florais. E eu falo que as minhas aulas, as palestras, eu sempre trago um pouquinho de vida, né? Do dia a dia, de como a gente pode se melhorar, se observar, mas principalmente se permitir. Essa palestra é um pouquinho diferente das outras. Eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta. Um minutinho, dá uma corridinha lá e pega, porque tem algumas coisas que eu vou pedir para que vocês anotem. E também vai ser um pouquinho diferente, porque eu que vou fazer as perguntas, vou sabatiná-los, muito bem, vamos inverter as ordens aqui. Então, eu espero um pouquinho, pega lá o papel e caneta. Um minutinho, um segundinho, já deu? Uma corridinha? Então, que delícia participar aqui na Casa Monas, em que se comemora o aniversário do Dr. Bach, nessa semana tão linda, cheia de aprendizado, com esse evento que foi pensado com muito carinho, com muito amor para vocês. Dr. Bach foi um médico londrino que, na década de 30, nos presenteou com os florais de Bach originais. Esse sistema tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo e importante que nos ajuda a transformar as emoções. Porque os florais de Bach, eles agem no nosso sutil. Lá, na porta da casinha do Bacentre. O Bacentre é lá na Inglaterra, onde o Dr. Bach viveu os seus últimos anos e continua o legado. É lá que são produzidos os florais de Bach originais. Então, aqui na casinha, na porta da casinha, tem 3 palavras que são muito importantes, que estão intimamente ligadas a esse sistema simples de autoconhecimento, que é... Então, vamos lá para as 3 palavras, é isso que eu vou pedir para vocês anotarem: simplicidade, humildade e compaixão. Lindo, né? E aqui vem a nossa primeira pausa.
a nossa primeira reflexão. Quem quiser, claro, né? Se quiser anotar, olhe para dentro de si e anote o que essas palavras reverberam para você. Simplicidade, humildade, compaixão. E para quem já utiliza os florais, faça também esse link dessas palavras com esse sistema. Então, fica esse primeiro pedido aí para vocês. Nas minhas aulas e palestras, eu sempre adoro fazer reflexões, porque eu entendo que mais do que a gente ouvir aquela informação, o importante é a gente sentir. Então, um aprendizado, um ensinamento, em um curso, em uma palestra, em uma conversa, se essa informação chegou até você e não teve nenhuma identificação com a sua alma, com a sua essência, tudo bem, deixa ir. Mas se essa informação, esse aprendizado, esse conteúdo chega até você e entra em ressonância com a sua essência, então aproveite, sinta, vivencie esse momento. Eu digo que às vezes a gente participa de alguns cursos, de algumas palestras, enfim, de umas conversas que são, no Ayurveda a gente fala rasayanas, né, que elevam a nossa vibração. Às vezes vem como um bálsamo, não é verdade? Um aconchego, um colo. Às vezes essa informação nos toca de uma forma que os nossos olhos transbordam, as nossas lágrimas fluem, porque tocou a nossa essência. Vocês já sentiram isso? É tão bom, né? E aí vai a nossa segunda pausa, a nossa segunda reflexão. Vocês já sentiram isso que eu falei? De se identificar? Opa, eu sumi. Hébia, você está me vendo? Tô sim, você segue aqui. Então tá bom. Vocês já sentiram isso? Vocês já se identificaram? E quando alguma informação nos toca tão profundamente, o que eu faço? O que você faz? Você inspira, sente, vivencia aquela informação ou você bloqueia? Que medo! Então fica mais essa reflexão para você. O Dr. Bach, com a sua sensibilidade, também nos presenteou com diversas frases lindas. E aí eu trago dicas também para vocês de livros. Eu não estou me vendo, mas eu vou colocar aqui. Hébia, me ajuda? Dá para ver o livro? Dá sim, ideia, estou vendo normal. Obrigada. Então, esse livro aqui, Frases e Flores, do Dr. Eduard Bach, tem diversas frases deliciosas e profundas desse aniversariante tão querido. Mas tem uma frase que ela me encantou desde o dia que eu a conheci. Ai, a emoção já vem. Que é uma frase que permeia toda a minha existência. Os meus alunos que estão aí sabem qual frase que eu estou falando, porque eu sou muito previsível nisso, eu encerro todos os meus cursos, todas as palestras com essa frase, que eu acho divina. Mas aqui eu vou fazer diferente, vou colocá-la agora, no início da nossa apresentação. A vida não nos exige sacrifícios inatingíveis.
ela apenas nos pede que façamos a nossa jornada com alegria no coração e que sejamos uma bênção a todos os que nos rodeiam, de forma que, se deixarmos o mundo um pouquinho melhor com a nossa visita, teremos cumprido a nossa missão. Linda, né? Essa frase reflete muito o Dr. Bach. E o Dr. Bach deixou o mundo muito melhor com a sua visita. Gratidão, Dr. Bach, que me acompanha sempre. Quantas pessoas se beneficiaram com os florais? Eu mesma, há muitos anos, saí de um luto com os florais. E a partir desse momento, as gotinhas fazem parte da minha vida, da vida da minha família, e é por isso que eu divulgo, por isso que eu vivencio esse sistema tão lindo de cura. E aí vem a pausa para a nossa terceira reflexão. Olha, quantas reflexões até o momento, né? Você está deixando um legado? Ou se você fosse embora hoje, você deixaria o mundo um pouquinho melhor com a sua visita? Já parou para pensar nisso? Ai, que difícil, Andréia. Tá muita informação aqui, muita reflexão, não quero. Então, muitos de vocês vão pensar primeiro, nossa, o que eu estou fazendo pelo outro? O que eu estou fazendo para o outro? Mas e se eu te pedisse para você olhar primeiro para você? O que você está fazendo por você? Talvez algumas respostas venham assim: ah, Andréia, para com isso, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha família, eu não tenho tempo para ficar olhando para mim, pensando em mim. Enfim, temos tantas e tantas respostas para justificar o não olhar para nós mesmos, não é verdade? Não olhar para as nossas emoções. Mas será que a gente não consegue 5 minutinhos para se olhar, se perceber? E muitas vezes, quando eu faço essa pergunta, rapidamente a pessoa me fala: não tenho. E por quê? Por que a gente faz isso com a gente mesmo? Ai, como é difícil olhar para dentro de si, né? Olhar para dentro de si dói. Olhar para dentro de si, às vezes, nos assusta, ou então faz com que a gente mexa em feridas, em sentimentos que a gente deixou lá adormecido, quietinho. Mas esses sentimentos, essas emoções, uma hora eles despertam. Quando a gente menos espera, eles voltam. E aí começam os distúrbios, os medos, os sentimentos. Por isso que eu falo sempre em se permitir. Eu preciso me permitir. E vocês se permitam a isso. O Dr. Bach fez um bem enorme à humanidade. Ele sempre fez muito pelos outros, independente da posição que ele estivesse. Ou como um médico tão conceituado em Londres, ou como um quase andarilho, descobrindo os florais lá no país de Gales. Mas o Dr. Bach sempre atendeu todos com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E quando a gente estuda profundamente a caminhada do Dr. Bach, nesse processo de descoberta dos florais, a gente percebe o quanto ele esteve amparado pela sua fé e por algo superior. A Nora Wicks, a sua
fiel escudeira, companheira de jornada, ela fala que o Bá nunca fraquejou, mas pelo caminho ele foi descobrindo os florais que vieram trazendo um aconchego, vieram transformando algumas emoções. Então, a gente percebe aqui num dos livros, até da Norwix mesmo, as descobertas médicas do Dr. Eduard Bá, em uma parte que fala, Eduard Bá mantinha a sua própria individualidade onde quer que fosse. Em uma outra parte, nunca perdia a coragem, nem era influenciado pela opinião dos outros. Tem um floral que nós utilizamos muito, os terapeutas utilizam muito, que é o walnut, que é um floral que nos ajuda a resgatar a nossa individualidade. Então, a gente diz que o Dr. Bá era um walnut positivo, porque ele não se deixava influenciar pelos outros. Ele seguiu no seu propósito. E a gente pode falar que o Dr. Bá foi o protagonista, sim, da sua vida. Apesar de não saber o que iria acontecer, ele tinha aquele sentimento que ele tinha algo a fazer pela humanidade e ele foi em busca, mas ele nunca saiu do seu propósito. Ele sempre teve as rédeas da sua vida nas mãos, porque ele tinha também fé. E aí vem a pergunta que é o tema da nossa palestra. É a última, tá bom, gente? E você? Você é o protagonista da sua vida? Que difícil! A resposta é sim, não, mas a gente vai acabar. Em determinados momentos, sim. Em determinados momentos, não. A gente estava até há uns dias brincando sobre essa pergunta, e aí uma das pessoas brincando respondeu, sou sim, porque eu mando em todo mundo. Até a pessoa que manda em todo mundo não está sendo protagonista da sua história, porque ela precisa, a pessoa precisa mostrar para os outros que ela manda. Então, ela não está sendo protagonista da sua história. E a pessoa que diz, sim, todo mundo manda em mim mesmo, não sou protagonista da minha história, realmente não está sendo protagonista da sua história. E aí? Tem a pessoa que vai falar, também não quero ser o protagonista da minha história. E tudo bem também. Aqui não tem cobrança. É somente uma observação. Mas vou contar para vocês que não há um floral específico para ajudar a que a gente pegue as rédeas da nossa vida. Não, não há. Pois cada pessoa não é protagonista da sua história por diversas razões. Então, o Dr. Bá falava o seguinte, trate a pessoa e não a doença ou o distúrbio. Não há uma receita de bolo para os florais. O que há é dar voz. Dar voz para quem? Para a gente mesmo. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer o nosso cura-te, que é o quê? É o nosso autoconhecimento quando a gente fala de florais. É olhar para dentro de si e perceber, realmente eu consigo conduzir a minha vida? Ou eu deixo que pessoas, situações, circunstâncias conduzam a minha vida? Então, eu trouxe aqui algumas situações, indicações de florais. Tem aquela pessoa que diz, imagina, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a gente pode indicar o hornbeam
para trazer ânimo, para que essa pessoa consiga pegar as rédeas da sua vida nas mãos. Tem pessoas que dizem: ai, tadinha de mim, eu não consigo, a culpa é do marido, dos filhos, da família, do governo, do trabalho, eu não consigo. Então, a gente indica para essa pessoa o Willow, para trazer positividade, para ela saber que depende dela, sim, não do outro. Tem a pessoa que quer ser aceita, quer agradar, então deixa que os outros tomem conta da sua própria vida. Ela coloca máscaras de alegria, então a gente indica o agrímone. Por quê? Porque a gente não precisa agradar todo mundo. A gente primeiro tem que se olhar. Tem aquela pessoa que tem baixa autoestima, que diz, não, eu não sou capaz, e acaba terceirizando para os outros. Então, a gente indicaria para ela o Larche, para elevar essa autoestima, para que ela pare de se comparar e de se inferiorizar. E tem também uma outra pessoa que pode responder, não dá, eu não tenho força, as pessoas me dominam, eu não consigo dizer não. Então, a gente indicaria o floral de Bach Centauri, para trazer uma força na personalidade, na vontade. Então, aqui foram alguns exemplos de situações e de florais, mas eu posso indicar qualquer um dos 38. Por quê? Porque cada pessoa é um ser único, um ser individual, cada pessoa está passando por um processo, um momento na sua caminhada, na sua evolução. Então, a gente não pode repertorizar, a gente precisa perguntar, dar voz para essa pessoa, e quando a gente está nos percebendo, dar voz para quem? Para a gente, para a nossa alma, para a nossa essência. Tudo bem até aqui? Meu microfone está caindo, deixa eu só arrumar um pouco. Tem uma médica, só fazendo um paralelo aqui, que eu gosto bastante, que eu vejo os vídeos dela há muitos anos, que é a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica que cuida de cuidados paliativos. E ela fala de morte. Ai, quem quer falar de morte, não é verdade? Mas ela tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que quando a gente lembra que a gente é finito, a gente dá valor à nossa existência a cada momento. E por que eu estou fazendo esse paralelo com ela? Porque ela fala que um dos maiores arrependimentos das pessoas, quando está no processo de fazer a passagem, quando está no final da vida, é a pessoa não ter sido ela mesma. Por quê? Por causa da família, do trabalho, da situação, de N momentos, e a pessoa não foi ela mesma. Então, aqui, para que a gente tenha coragem de sermos nós mesmos, e não por acaso esse foi o primeiro floral que o Dr. Bach descobriu, eu indico para vocês o Mimulus, para que a gente tenha coragem de ser nós mesmos, coragem de iniciar. E não é somente de emoções que nós vivemos, né? A gente tem um corpo físico. E o Dr. Bach falava muito bem sobre isso, que o corpo é muito importante. E aí tem um momento ayurvédico do Bach. Então, vou falar para vocês que sou ayurvédica. O que é Ayurveda? Só abrindo um parênteses aqui. Ayu é vida
E Veda é conhecimento. Então, é o conhecimento da vida. É uma ciência milenar da Índia, esse conhecimento que tem mais de 4, 5 mil anos, que vem trazendo informações para a gente do viver de uma forma mais saudável. E eu estudo bastante o Dr. Bá, eu leio, releio os livros, eu tenho uma admiração muito grande, tanto que nos cursos as pessoas se encantam com as histórias, porque a gente fala tanto de floral de Bá e acaba muitas vezes nem associando que o Bá foi uma pessoa, né? O pai dos florais. Ele abdicou de poder, abdicou de uma vida confortável e foi para os campos. Ele foi descobrindo os florais. Mas isso é para uma outra história, uma outra palestra, senão a gente vai passar a noite aqui. Então, eis que me deparo neste livro, Os Escritos Essenciais de Eduardo Bá, com uma parte que eu falei, nossa, o Bá era muito ayurvédico, que ele fala o seguinte, que o corpo precisa ser muito bem tratado, né, ou tratado. Por quê? Porque ele é o veículo da nossa alma. Aqui a gente não está entrando na parte de religião, trazendo somente uma visão do Dr. Bá, porque se o corpo não for tratado de forma adequada, ele não consegue ajudar a alma a fazer o quê? Cumprir a sua missão. Então, ele fala que o corpo não tem que ter atividade física, mas não em excesso. Olha só, estamos falando de equilíbrio. O Bá fala da importância de tomar banho com água fria ou água morna, nunca água quente, igual a Ayurveda. Um sono de qualidade, sem excessos. Então, virou na cama, já levanta. Alimentação, e essa parte me tocou demais. Uma alimentação de qualidade, mas essa qualidade que o Bá falava era de itens frescos, nozes, leguminosas, e evitar carne vermelha. E ele coloca 3 questões para evitar a carne vermelha. Primeiro, porque traz toxinas para o nosso corpo. O segundo, eu esqueci, mas eu vou olhar aqui. Estimula o nosso apetite animal. E o terceiro é referente à crueldade contra os animais. E o Bá não parava por aí. Falou de roupas, para que a gente usasse roupas leves, e também a luz do sol e o ar fresco, ele usou o termo grandes fontes de saúde e vitalidade. E além de tudo isso, ter a nossa alegria estimulada. Porque por mais quieto, mais observador que o Bá fosse, ele conversava bastante com as pessoas ao redor, mas ele trazia um senso de humor peculiar. E tudo isso que o Dr. Bá nos falou neste livro, na década de 30, é o que o Ayurveda também nos falou, na verdade, há 4 mil anos, 4, 5 mil anos atrás. E é com alegria que a gente tem visto isso nos dias de hoje. Quando se fala em jejum intermitente, jejum intermitente é modinha. E a gente sabe que não. Muitas culturas ancestrais já utilizavam o jejum, o Ayurveda já utilizava o jejum. Então, as pessoas estão se voltando cada vez mais para o simples, para o natural. A busca pelo excesso está sendo transformada cada vez mais pela busca pelo equilíbrio. E que bom!
estamos trazendo comida de verdade, o conceito de desembalar menos e descascar mais. Até mesmo essa pandemia fez com que as pessoas buscassem mais o sol, buscassem mais o ar puro, o campo. A gente vê pessoas plantando, não é verdade? Então, nos florais, quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem o rescue. O rescue, esse amarelinho, é o que traz o nosso equilíbrio, é o nosso emergencial. Ele não precisa, ele pode ou não fazer parte do tratamento floral, mas ele ajuda que aquele momento em que o seu coração está acelerado, você consiga voltar ao seu equilíbrio. Então, eu entendo que, tendo sentimentos em equilíbrio, cuidando do seu lado espiritual. Opa, tá sumindo o meu som? Caiu de novo. Voltei. Tendo os sentimentos em equilíbrio, cuidando do lado espiritual, prezando por comida de verdade. A gente não, se for orgânico, ok, mas orgânico ainda não é acessível para todo mundo, né? Em diversos lugares, mas sendo uma comida mais saudável, que são evitar os ultraprocessados, né? Priorizar os legumes, verduras, frutas. Para o Ayurveda, tudo o que atinge os nossos 5 sentidos é alimento. Então, o que a gente ingere, o que a gente sente, por isso a importância dos óleos essenciais, como a professora Samantha falou ontem, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente passa na nossa pele, tudo isso influencia, nos influencia. E tudo isso age nos nossos sentimentos também e nas nossas emoções. Então, unindo isso, essa visão dos nossos 5 sentidos, da emoção, das emoções do equilíbrio, do lado espiritual, de dar voz a si, de elevar a sua autoestima, de se energizar com o sol, com o ar puro, ar fresco, quando possível. E lá na minha página no Instagram, Andréia Rissato, _terapias, tem a minha filhinha fazendo a gratidão ao sol. 5 minutinhos, revigora tanto, né? Praticar a gratidão, aprender a agradecer, não com a mente, mas com o coração. Ter o sono de qualidade. Então, para mim, isso tudo, a junção de tudo isso, me torna, sim, o protagonista da minha vida. Mas eu vou contar um segredinho para vocês, que não é fácil. Ah, mas não é fácil mesmo, né? Fácil não é, mas é um exercício diário. Vai ter dias que a gente vai fazer tudo certinho, a gente vai fazer o nosso cura-te, a gente vai estar, um exemplo. E vão ter dias que a gente vai enfiar o pé na jaca e tudo bem, faz parte. Como a nossa emoção, a nossa energia sobe, desce, a nossa vibração, não é verdade? A gente já se cobra demais. Então, que a vida seja cada vez mais leve, que a gente fale diversas vezes tudo bem e recomece novamente, porque cada dia é uma nova oportunidade. E como eu falei para vocês lá no início, que o importante é o conteúdo, o importante são os aprendizados, as informações ressoarem, né? Terem ressonância com a nossa alma, com a nossa essência.
Eu espero de coração que tudo que eu falei, essas reflexões, tenham tocado um pouquinho o coração de vocês e que reverbere aí pela semana. Que vocês tenham um lindo e abençoado caminhar e que sejam cada dia mais felizes. Lembra do Bá falando da alegria da nossa jornada? Muito obrigada. Que lindo, Déia, que tudo maravilhoso. E eu consegui não chorar, hein? Sol e Lua em Peixes, eu tô firme. Eu já não sei, eu acho que eu teria um nozinho aqui, ó. Principalmente quando você falou da frase da vida. Eu ia dar uma enroscada, ia precisar de um copo d'água, de um arzinho, um tempo para respirar e voltar. Né? Mas, comando e proteção e o rescue aqui me deixando firme. Tô aqui na eu também. também comecei com o rescue, não tá aqui, tá? Mas hoje eu tô usando flor de lótus. Flor de lótus e o foco, o pomanderzinho foco que eu roubo do meu filho. E que delícia, Hébia, conversar aqui, porque realmente é solitário isso. É aqui. Difícil, né? É difícil sem olhar os rostinhos, porque os feedbacks, né, durante as aulas, são não verbais. Então, eu vejo a emoção, vejo os olhinhos, as lágrimas, os sorrisos. E aqui não, mas a gente sente energia, né? A energia passa e que bom, que delícia. Isso aí. Déia, muito obrigada por tudo isso, por toda essa palestra maravilhosa, essa intensidade, pela sua participação aqui. Concluímos mais um dia com chave de ouro, com toda essa mensagem, com toda essa riqueza que você trouxe para nós. Olha, depois de 2 dias de doutora Samantha aqui, com toda aquela intensidade ontem, com perdão, hoje você com toda essa reflexão, amanhã tem assunto para as terapeutas. Que delícia! Né? Ficou muito bom tudo isso aqui. Bom, vamos encerrando por aqui. Pessoal, vou deixar um convite aqui hoje, o pessoal tem me cobrado muito isso, e nas palestras no final eu acabei não fazendo. Aqui na Casa Monas, você fechando, não no YouTube, tá, gente? Quem tá dentro da casa, ao lado da arena, tem um café da Escola Monas. E no café a gente pode bater um papo, vocês podem tirar dúvidas sobre as palestras anteriores. A palestra de hoje foi uma palestra diferente. Hoje a Déia veio provocar vocês, para vocês ficarem aí no seu momento de reflexão, para vocês refletirem sobre. Mas se vocês quiserem conversar, quiserem saber de alguma novidade, dos produtos novos, alguma informação, tem ali o bate-papo, eu vou ficar aqui uma meia horinha, tá? É só ir do lado, na tela do computador, do seu lado direito, você vai virando a telinha aí, você vai achar o Café da Monas e o bate-papo. Então, convido vocês, quem quiser vir aqui bater um papo, estarei por lá. Déia, mais uma vez, muito obrigada, foi sensacional. Obrigada a todos, muito obrigada. Boa semana, fiquem